Na primavera de 1961, Eagle River, uma pequena cidade no estado de Wisconsin, vivia o compasso tranquilo das comunidades rurais. As manhãs eram sempre as mesmas, o som distante dos tratores, o canto dos pássaros saltando de galho em galho e o cheiro úmido da terra recém-arada que se espalhava com a brisa. Entre esses cenários de rotina, vivia Joe Simonton, agricultor de 60 anos, homem conhecido por todos como trabalhador, honesto e de hábitos simples. Acordava cedo, preparava seu café e organizava mentalmente as tarefas do dia. Naquele 20 de abril, nada indicava que algo extraordinário estivesse prestes a romper essa normalidade. O sol já iluminava forte, tingindo o céu de azul profundo, enquanto nuvens brancas vagavam lentamente sobre as copas das árvores. Joe estava sentado à mesa de madeira gasta pelo tempo, segurando sua caneca fumegante de café. O ambiente era simples e acolhedor. O fogão de ferro estalava sob a chaleira e a luz clara da manhã banhava a cozinha através da janela. Tudo parecia seguir o ritmo conhecido, até que um som cortou o ar. Era um assobio metálico, agudo e constante. Não lembrava nada que Joe já tivesse ouvido antes. Não vinha de aviões nem de máquinas agrícolas. O ruído parecia vibrar em todas as direções, atravessando as paredes e chegando ao corpo como uma pressão invisível. Intrigado, ele pousou a caneca. Levantou-se e foi até a janela. O que viu o fez congelar. Ali, a poucos metros de sua casa, estava um objeto prateado, reluzindo sob o sol. Tinha forma de disco perfeito, cerca de 9 metros de diâmetro e mais de 4 de altura, apoiado sobre 3 pernas metálicas. O brilho intenso obrigou Joe a semicerrar os olhos. Na lateral, uma escotilha aberta revelava parte do interior, onde algo se movia. A cena despertou fascínio, incredulidade, mas curiosamente não medo. Uma força instintiva o levou a abrir a porta da frente e se aproximar. Cada passo parecia desacelerar o tempo. O assobio metálico foi se dissipando, substituído por um silêncio denso, como se até o vento tivesse parado para assistir. Quando a distância diminuiu, Joe pôde ver com clareza os ocupantes da nave. 3 figuras humanoides, não mais que 1,5 metro de altura, vestidos com roupas pretas justas que cobriam todo o corpo. Seus rostos, sem capacetes, eram estranhamente humanos, de feições harmoniosas e expressão neutra. Moviam-se em sincronia, sem palavras, apenas sinais de mãos. Um deles, parado junto à escotilha, segurava um recipiente metálico polido como um espelho. Ao incliná-lo, Joe compreendeu de imediato. Pediam água. Sem hesitar, voltou para a cozinha, encheu um balde na torneira e retornou. Sentia o peso simbólico do gesto. Não era apenas água, era uma resposta a algo que escapava à lógica humana. Ao entregar o balde, o ser o recebeu com delicadeza, como quem segura um objeto frágil. Joe aproveitou para observar o interior. O espaço era iluminado por uma claridade uniforme, sem lâmpadas visíveis. As superfícies metálicas refletiam suavemente a luz. Não havia fios, botões ou controles aparentes. Um dos tripulantes operava algo semelhante a um painel desconhecido. Outro estava diante de uma superfície circular, semelhante a uma chapa de cozinha, moldando pequenas porções de massa acinzentada. Os movimentos eram rápidos e habilidosos, quase ritualísticos. O aroma que se espalhava era peculiar. Um misto de metal aquecido e um leve toque adocicado, estranho e ao mesmo tempo reconfortante. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo leve suspiro que a massa emitia ao tocar a chapa aquecida. Joe observava, fascinado, cada gesto. Não havia pressa, não havia improviso, tudo parecia cuidadosamente planejado. Em pouco tempo, 3 discos achatados estavam prontos, perfeitos em formato e textura. Um dos seres os colocou sobre uma bandeja reluzente e, com um gesto calmo, entregou a Joe. Ele recebeu o presente sem saber como reagir. Os alimentos tinham cor acinzentada uniforme, superfície levemente áspera e calor suave. Eram idênticos, como se moldados por uma máquina, mas com a delicadeza de algo feito à mão. Movido pela curiosidade, Joe guardou um exemplar no bolso e levou outro à boca. A mordida revelou um sabor levemente adocicado.
simples, sem sal ou temperos. Não era saboroso no sentido comum, mas transmitia pureza. Cada mastigada trazia a sensação de que o alimento nutria o corpo de forma direta, sem excessos. Era como se fosse criado não para agradar ao paladar, mas para sustentar a vida. Enquanto Joe experimentava, os 3 tripulantes se recolheram silenciosamente. O ser que havia recebido a água devolveu o balde vazio. Em seguida, todos desapareceram pela escotilha que se fechou sem ruídos. O disco prateado começou a se mover, primeiro com uma vibração quase imperceptível, depois elevando-se suavemente. Não havia barulho de motores nem deslocamento de ar. A ascensão era tão tranquila que lembrava uma folha sendo carregada pelo vento. A luz do sol refletia na superfície metálica, criando flashes que obrigavam Joe a semicerrar os olhos. O objeto ganhou altura até se confundir com o azul do céu e sumiu de repente, como se tivesse atravessado um limite invisível. O silêncio que ficou parecia opressor, até que lentamente o vento voltou a soprar e os pássaros retomaram o canto, como se a natureza tivesse decidido apagar qualquer indício do extraordinário. Joe permaneceu imóvel, segurando as panquecas nas mãos, até que, enfim, voltou para dentro. Colocou uma sobre a mesa, envolveu a outra em um pano limpo e a guardou no armário. Sabia que mais cedo ou mais tarde teria de mostrar aquilo a alguém, mas parte dele queria preservar o segredo, como quem guarda uma memória sagrada. Os rumores, porém, se espalharam rapidamente. Em poucos dias, vizinhos e conhecidos falavam sobre o disco pousado em sua propriedade. O caso chamou a atenção das autoridades, e a Força Aérea dos Estados Unidos enviou investigadores do Project Blue Book para entrevistá-lo. As panquecas foram recolhidas e analisadas em laboratório. O resultado foi desconcertante. Eram compostas apenas de trigo integral, gordura e amido. Ingredientes comuns, sem nada que denunciasse origem extraterrestre. Para os cientistas, era prova de banalidade. Para Joe, ao contrário, era um gesto simbólico. Se seres tão avançados haviam escolhido oferecer algo tão simples, significava que a troca não estava na química, mas no ato. Joe Simonton nunca mudou sua versão. Viveu o resto da vida em Eagle River, sem buscar fama ou proveito da história. Para ele, aquela manhã permaneceu como uma lembrança cristalina marcada pelo silêncio, pela calma e pelo compartilhamento de algo tão humano quanto um pedaço de pão, mesmo que vindo de outro mundo. Décadas depois, o caso das panquecas de Eagle River continua sendo um dos relatos mais enigmáticos da ufologia, não pelo espetáculo tecnológico, mas pelo gesto silencioso que uniu 2 espécies por instantes em um café da manhã impossível de esquecer. E para você que chegou até aqui, compartilhe este vídeo com quem também se interessa por mistérios e reflexões profundas. Siga o canal e prepare-se para conhecer outras histórias que desafiam tudo o que acreditamos saber sobre o mundo ao nosso redor.